Louisville. Bom, hoje a gente vai falar aqui, então, um pouquinho como que você faz uma conexão de API dentro do Google Sheets, caso você precise ir para validar o endereço, para puxar se a lista de telefones ela é verídica ou não, se é um telefone fixo, se é um telefone celular. Esse mesmo jeito de conectar a API, ele serve para várias outras coisas. Então, aqui eu tenho uma planilha básica, onde eu tenho ruas, bairros e cidades e CEPs hipotéticos. Para isso, a gente vai utilizar o AppScript. Então, dentro aqui da planilha, você clica em extensões, AppScript. Você vai cair nessa tela. Aqui, no caso, no seu não vai ter nada. No meu já tem, porque aqui eu vou mais explicar como que foi feita, então, essa conexão. Então, aqui, antes de tudo, você precisa definir a API que você vai conectar. Então, nesse caso aqui, a gente vai conectar numa API chamada Brasil API. Essa API, ela serve para verificar se o CEP, né, que você colocou ali naquela planilha, se ele é realmente aquela rua, se ele é daquele bairro e daquela cidade. Ele não faz validação de número, porque isso seria do Google Maps. E essa API, ela é paga. Isso é como se fosse um paralelo da API dos Correios, tá? A API dos Correios ela é uma API paga também, tanto que é uma boa para quem precisa e não pode pagar por algum motivo. Eu estou usando hoje Brasil API, mas eu já usei também muito a ViaCep. Então, é só jogar aí no Google, viacep.com.br, que você tem toda a documentação, que você também consegue só trocar aqui, o que eu vou colocar ali no AppScript, e aí você muda, né? Em vez de Brasil API para ViaCep. Brasil API é a mesma coisa, brasilapi.com.br. Show! Esse código aqui eu vou deixar na legenda do vídeo, para quem precisar, só copiar e colar depois, fazer as alterações necessárias, usar para estudo, caso precisem, mas eu vou dar um contexto básico aqui do que foi feito. Então, nesse código, de primeiro momento aqui, a gente faz uma preparação do CEP. Então, aqui, eu peço para ele remover traços específicos. Então, se, né, na sua planilha o CEP tem aquele traço antes dos últimos 3 dígitos, ele deixa sem esse traço. Se faltar algum número no início, ele coloca um 0. E se o resultado não tiver exatamente com 8 dígitos, ele já avisa que já é um CEP inválido. O CEP hoje, ele precisa ter 8 dígitos. Você consegue ver aqui na documentação que isso é um critério para buscar na API da Brasil API. Show! Aqui, a gente vai basicamente fazer uma consulta, é onde a gente faz a ponte, né? Então, ele envia o número do CEP para esse site, que no caso aqui a gente está usando a Brasil API. Então, se o site também estiver fora do ar, ele já, ou o CEP não existir, o código ele já interrompe o processo e ele avisa para a gente de ou deu erro na consulta, e ele traz o status do que rolou, ou ele traz um CEP não encontrado, se ele não encontrou o CEP por algum motivo. Aqui também, eu deixei as legendas, tá? Aqui, caso vocês precisem depois, mas... Aqui também, a gente faz uma limpeza bem importante. Então, aqui, basicamente, ele vai fazer comparação de texto. Então, ele pega, por exemplo, São Paulo com acento no A, e ele transforma em São Paulo com letras minúsculas e sem acento. Então, ele pega uma avenida com A maiúsculo e ele transforma em avenida com A minúsculo. E por que isso é importante? Ele evita que o código dê erro só por causa de um acento ou de uma letra maiúscula. Já aqui, a gente tem, então, o veredito final. Então, basicamente, ele cria uma lista de divergência, né? Se é divergente, ele explica o que está divergente. Então... E se também, né, o nome da rua não estiver ali dentro do Brasil API, ele já mostra para a gente de tem erro na rua e ele faz o mesmo, tanto para bairro, cidade ou estado. Vou mostrar um pouquinho melhor aqui na outra, dentro da planilha. Show! Basicamente, esse é o código. Aqui dentro da planilha, como que eu chamo esse código? Aqui é muito importante perceber o que você vai colocar depois de função, tá? Então, nesse caso, eu coloquei validar endereço completo. Então, para eu chamar aquele código, é igual validar endereço completo. Perceba que aqui eu coloquei validar endereço completo, rua, bairro, cidade, estado e CEP.
eu preciso, lá na forma da planilha, seguir essa ordem, só que mostrando em qual coluna. Então, nesse caso, o meu primeiro ali é rua. A rua, na minha planilha, ela é a coluna H. Então, validar H2, ponto e vírgula, que no código é bairro. Então, o bairro, ele é o K2. Então, ponto e vírgula, K2, ponto e vírgula, e assim por diante, né? Então, cidade. Cidade aqui para mim, ela é L. Então, fica ponto e vírgula, L2, até você terminar, fecha aspas. Aqui, eu já deixei o primeiro de exemplo, ele mostra para a gente quando o endereço confere com CEP, quando não confere, acontece isso daqui, ó. Divergência em, ele mostra, no bairro. Então, aqui, o meu CEP, eu coloquei como se ele fosse do bairro Bela Vista. E a API, ela cita que esse CEP é do bairro Caiema. Então, se a gente pega esse CEP aqui e joga no Google, a gente vai ver que realmente pertence a Caema. Bom, espero que tenha gostado, espero que ajude bastante em algum processo aí, interno, de estudos, algo assim do tipo. Vou deixar o código na legenda.